Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula. Como costumo dizer, nossas aulas elas não são editadas. Nós estamos fazendo aqui, já postando naquele formato tipo ao vivo com você. Por isso que não tem aí um título da descrição da nossa aula. E como nós estamos falando aqui ao vivo com você e para você, nossa matéria de hoje, nós vamos trazer assuntos referente ao nosso livro Epístolas Paulinas. E hoje nós temos aqui o nosso convidado que vai estar acompanhando aqui a nossa aula, que é o nosso coordenador de extensão, é o Cleiton Silva. Isso mesmo. Está aqui, está com a Bíblia. Só cumprimenta o pessoal aí, Cleiton. Olá, tudo bom? Sou o Cleiton Silva. Nós estamos aqui juntamente com o nosso pastor Divino Silva para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, como nós estaremos falando para todas as nossas turmas, tem turmas que vão estar estudando geografia, outras história, outra a parte da teologia sistemática. Então, nossa aula de hoje é Epístolas Paulinas. A Epístola Paulinas, como fala no nosso livro aqui, ela inicia já trazendo todo o conceito do que seria as epístolas, que nós iniciamos em Romanos, e aqui na parte do sumário vai até as cartas pastorais, são 3 cartas pastorais, Tito e as 2 cartas a Timóteo, aí também finaliza com Filemon. E nós estaremos trazendo para você especificamente essa matéria, Cleito, porque quando Paulo ele é chamado, a chamada de Paulo ela foi extraordinária. Até então os discípulos não esperavam um novo apóstolo. Alguém fala até sobre essa questão da palavra apóstolo, quando você vai trazer o sentido original dela na questão do dicionário, é aquele que vai após, ou aquele que vem após. Mas nós vamos trazer o sentido mais literal, teológico desta palavra, que até então foi citada sobre a questão dos apóstolos somente por Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, quando foi citada essa palavra apóstolos. E nós vemos mais o sentido de discípulos, que eram aqueles que se referia ao aprendizado, aqueles que estavam aprendendo, tá bom? Aí nós vamos aqui iniciar aqui a nossa aula de hoje, bem na parte da introdução do seu livro. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui, ó, na parte da introdução, que está aí na página de número 14, que começa aí a questão do Romanos, que vamos à justificação pela fé. Só trazendo aqui um pouco desse assunto da justificação, quando ele vai falar aqui sobre Roma, que foi escrito diretamente sobre Roma e aos discípulos que estavam em Roma. Algo interessante na questão das epístolas é que todas têm uma direção, Cleito. Por exemplo, quando nós vamos, cita aí uma das epístolas. Timóteo. Então, é uma carta só, mas com 2 divisórias, ou então 2 espaços de tempo, ou então 2 epístolas, mas direcionada a uma só pessoa, que era a Timóteo. Então, essas 2 cartas, mais a de Tito, são as únicas cartas que nós consideramos e que chamamos de cartas pastorais. Às vezes a gente pega, por exemplo, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, quando se refere a Deus deu, a expressão Deus deu, está se referindo a dom, se refere à questão gratuita, vontade do Pai. Então Deus deu uns para, aí cita a palavra pastores, aí cita também a palavra apóstolo e demais outras palavras. Então a gente costumeiramente, por ausência de pesquisa, não de entendimento, mas de pesquisa, a gente imagina que essa carta também pode ser uma carta pastoral, mas as únicas cartas pastorais somente 3, Tito, Timóteo e Timóteo, primeira e segunda carta a Timóteo. E aqui na introdução nós já vamos começar a observar sobre a questão do livro, que nós chamamos de livro, mas na verdade é uma epístola ou carta. Nós só chamamos
as 13 cartas que Paulo escreveu de Romanos a Filemon, chamamos de livro por causa da sua agrupação, mas na verdade é carta. É igual nós citar o livro do Apocalipse. Nós podemos até chamar de livro do Apocalipse, mas na verdade também são cartas, porque ela se refere às cartas que João, pela visão que teve na ilha de Patmos, ele escreveu às igrejas que haviam na Ásia. Então são muitas coisas que a gente já entende isso já na bibliologia, quando no prefácio, no início do nosso curso, nós vamos estar falando em todas as nossas matérias. Então, Romanos seria isso aqui, essa parte, né, da introdução, que já começa em Romanos. Quando você pegar o seu livro, aí nas páginas seguintes, você vai ter aí que vamos falar principalmente sobre a santificação que está em Romanos capítulo 6, o verso 1 ao 8 e também o 39. Você vai observar que é a questão da justificação, quando você pega a carta anônima aos Hebreus, porque não foi atribuído nenhum autor nessa carta anônima aos Hebreus, quando ele vai citar a respeito da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando você quiser entender sobre as obras da carne e a justificação e o princípio da lei, que Paulo mais tarde prova também na carta que ele escreve aos Gálatas, ele vai falar que a lei estava morta, a lei era como chamada pena de morte para aqueles que descumpriam os requisitos morais e etc., mas na verdade cumpria-se a lei aqueles que cometiam seus erros, seus pecados, seu equívoco, ou a ausência de interpretação da lei de Moisés. Aí vinha, então Romanos, você vai principalmente nos seus capítulo 8 e capítulo 6 de Romanos, é que você vai ter uma compreensão mais lógica disso. Aí lá no capítulo 5 de Gálatas é que você vai ter uma compreensão já aqui do capítulo 6 e do capítulo 8 de Romanos. Então é muito lindo falar sobre as cartas pastorais. Quando você vai pegar aqui na sua página de número 25 do livro, ainda falando a respeito das epístolas paulinas, você vai ver aqui já agora no capítulo 9 sobre a questão da dispensação. Nos capítulos anteriores, Paulo revela o plano divino da salvação. Aí nós temos uma matéria, Clito, que vai falar a respeito da teologia sistemática, que é a soteriologia, que é o plano de Deus para a salvação da raça humana. É uma matéria apaixonante. Aí nós temos a cristologia, também dentro da teologia sistemática, que algumas turmas já passaram, outras vão estar passando por essa matéria, que vai falar sobre a pessoa de Cristo. Aí no capítulo 9 de Romanos, que nós vamos ter assim, uma compreensão mais lógica desse assunto, quando Paulo revela o plano divino da salvação e chegou à conclusão de que este assunto era primordial aos cristãos que havia em Roma, porque havia uma questão social e política em Roma. Então, as leis de Roma interferiam no costume judaico. E até então chegou um tempo que os discípulos, os então apóstolos, que mais tarde Lucas que dá esse nome para ele, chamando ele de apóstolo, esta aqui é a dissertação, porque quando nós falamos sobre Bíblia, nós falamos de 3 tipos de redação. Nós falamos da descritiva, narrativa e a dissertativa. Aí Lucas disserta ali em Atos, se referindo a apóstolos. Aí é que vem então a ideia de aqueles discípulos de Jesus serem apóstolos. Aí a gente vai pegar o termo dicionarizado, que vem aquele que vai após. Porque quando Jesus chama lá em Mateus, se referindo aos apóstolos, vinde após mim, e eu vos farei. Aí, vinde após mim. Então, Lucas, trazendo uma interpretação lógica do assunto, dá o nome de apóstolos. Aí, Jesus, em nenhum texto você vai ver Jesus chamando eles de apóstolos. Mas o termo literal, e quando você pega a questão da gramática, quando ele fala vinde após mim, ele já se referia lá ao capítulo 4 de Mateus, verso 17,
confere aí para mim, por gentileza, que ele vai dizer assim, ó, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, capítulo 4, 17. Então, dentro desse esquema bíblico que nós estamos falando, é daí que veio o termo apóstolo. É isso mesmo. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí quando Jesus chama eles aqui nesse capítulo 4, a partir desse capítulo 4, ele vai estar falando para eles, vinde após mim e eu vos farei, aqui o versículo 19, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, que seria aí no caso a soteriologia, que é o plano de Deus para a salvação da raça humana. Quando João Batista pregava, trazia a mensagem dizendo, olha, é chegado, está chegando, dependendo da escrita, da maneira que expõe o texto, ele estava falando que estava chegando ou já havia chegado. Aí também quando ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então isso aí tudo é soteriologia. Aí Paulo, ele enfatiza tão claramente nessa epístola aos Romanos, que nossa aula hoje vamos fechar somente isso, já estamos aí com 11 minutos. Agora Paulo lá no capítulo 3, o versículo 23 dessa epístola aos Romanos, nós vamos entender esse plano de salvação. Ele vai falar sobre a questão do pecado original, ou seja, o pecado adâmico. Confere aí Romanos 3, 23, ele vai dizer o seguinte, é isso mesmo? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí ele vai falar sobre a justificação, ele vai falar sobre a graça, ele vai falar sobre o plano de Deus. Agora o judaísmo faz o quê? Não tem a compreensão, a mesma compreensão que Paulo teve sobre a questão da salvação. Aí ele vai dividir um outro pensamento que está no capítulo 6, o verso 23. Agora ele vai dizer o seguinte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, 23. Aqui, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Cristo Jesus. Não era através da justificação, ou de ofertas, ou de oferendas, ou de sacrifícios, ou de sábados, ou de lua nova, ou de rundimentos, ou de mandamentos, ou de leis. Era por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa carta, essa primeira carta aqui, ela abre as demais outras cartas, ela é muito importante. Quando você pega aqui já no seu capítulo 1, dá uma olhadinha aí, o capítulo 1, verso de número 16, não me falha a memória, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Aí ele fala evangelho. Aí essa palavra evangelho, ela tem assim várias ramificações. Primeiro, a palavra evangelho, ela vem do termo evangelizar. Evangelizar vem de evangelismo, evangelismo vem de persuadir. Persuadir quer dizer, vem da centralidade em Cristo Jesus. Eu não me envergonho, aí eu posso definir qualquer termo, eu não me envergonho de evangelizar, eu não me envergonho de persuadir, eu não me envergonho. Aí, quando nós lemos o nome evangelho, qual é a primeira visão que vem? Marcos, Mateus, Lucas e João. Evangelho se referindo à biografia. Mas quando Paulo se refere a esse evangelho, ele não está se referindo à biografia. Ele está falando sobre a evangelização. Aí ele continua o texto. Lê aí para mim. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois é, mas poder de Deus, o que é o poder de Deus? Evangelho, evangelização. Aí quando ele escreve a carta lá para Filipenses, se não me falha a memória, 2, e o versículo de número 7 a seguir, ele vai estar trazendo, quer ver, dar uma lidinha aí rapidinho, olha, nosso tempo, pessoal. Eita. Filipenses 2, o verso 7. Lê aí para mim. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aí ele fala sobre a questão da cristologia. Paulo está falando sobre a cristologia. Aí depois ele vem falar do poder que ele mesmo citou lá em Romanos.
O que é o poder? Pelo que Deus, só confere aí, para a gente ganhar tempo, pelo que Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo como Senhor. Então, esse texto aqui, eu estou me referindo à carta aos romanos, escrita aos romanos, e não era os romanos, a nacionalidade romanos, mas eram os cristãos que haviam em Roma. Paulo não escreve quando Deus chama a Paulo, Jesus está chamando a Paulo, aí ele explica a Ananias, Jesus conversando com Ananias, e fala assim, olha, vai, porque este é para mim vaso escolhido. Aí ele se refere a 3 classes, reis, príncipes, e levar também a mensagem, esta mensagem, este evangelho aos gentios. Agora eu faço uma pergunta e vou deixar essa pergunta para a próxima aula. Nós somos gentios ou somos igrejas? Assuntos das próximas cartas que Paulo escreveu, de Romanos a Filemon. Vamos encerrar nossa aula trazendo só um resumo para você do nosso livro, aqui pelo Instituto Vida. Hoje uma data especial para todos nós. Estaremos em sala de aulas. Às vezes, pastor Divino Silva, às vezes professores como o nosso querido aqui, Cleiton Silva, e demais outros professores que estarão em sala de aula pelo Instituto Vida de Pesquisa Acadêmica e Educação Continuada do Brasil. Olha o nosso telefone, 94 991 75 49 89. Ao fundo, uma das nossas turmas aqui fazendo a apresentação. Deus abençoe, deixa só um abraço aí de conclusão. Um abraço, meu povo. Deus abençoe. Falando diretamente da nossa sede em São Geraldo do Araguaia. Abraços, tudo de bom para você. Sucessos!